Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Queridos, nós temos convicção que se o culto terminasse nesse momento, Deus já tinha falado ao coração de alguém nessa noite. Eu tenho certeza que em algum momento do culto, através das leituras dos louvores, você ouviu de uma forma muito clara o quanto Deus te ama, o quanto Deus me ama, apesar de sermos falhos e pecadores. Eu estou muito feliz nessa noite por estar de volta às atividades, pregando, depois de um mês tão abençoado como foi para mim o mês de julho, um mês de descanso, onde os jovens tomaram a frente do trabalho, fizeram de uma forma brilhante toda a obra do Senhor. Mas hoje eu estou de volta e estou muito feliz por isso, por estar aqui à frente, participando do culto. Mas a minha alegria aumenta ainda mais um pouquinho, porque nessa noite a nossa igreja recebe, entre tantas pessoas convidadas, bonitas e maravilhosas, eu tenho a honra de receber o meu amigo Bruno, a sua esposa Daia. Então eu queria que eles ficassem, pelo menos Bruno, fica de pé. Daia vai ficar complicado, porque Heitor está dormindo. Essa família, que tem sido uma bênção na minha vida. Bruno tem trabalhado comigo e eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela amizade que Deus aumentou entre nós depois de muito tempo trabalhando juntos. Trabalhávamos juntos, mas separados. Agora trabalhamos unidos. E meu coração se alegra pela vida de vocês e pelo prazer de ter vocês aqui nessa noite. Deus abençoe, podem sentar. Bruno só tem um defeito, ele sofre do mesmo mal que eu. Fique na sua, Ricardo. Eu já sei que você está sorrindo, né? Já sei por que é. Bruno tosse pelo Santa Cruz também. A igreja tem que orar mais, gente. Daqui a pouco falta letra, não tem mais letra para o do Santa Cruz ir. Mas eu creio que o Senhor vai fazer uma reviravolta ali. Amém, Ricardo? Ricardo não diz amém, não. Né? Queridos, abra sua Bíblia agora, na carta de Paulo aos Romanos, lá no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 2 do capítulo 1. Se você estiver próximo de alguém que está sem Bíblia, você pode ceder a sua Bíblia para quem está ao seu lado, para que todos possamos participar dessa leitura e contemplar e ver e ouvir o que diz a palavra de Deus, tá? Romanos, capítulo 1, do 18 até o capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24, presta bem atenção. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, versículo 26, presta bem atenção. Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores,
aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Que o Senhor nos faça receber essa palavra em nosso coração e que possamos compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Talvez, nesse exato momento, você esteja sendo castigado por Deus e ainda não percebeu. Eu vou repetir a frase. Talvez, nesse exato momento, você esteja sendo castigado por Deus, mas ainda não percebeu que isso está acontecendo. Eu queria começar, primeiro, desmentindo uma lenda que existe no mundo. Tem muitas pessoas no mundo que dizem assim, isso é mentira, Deus não castiga ninguém. Se você imagina isso, eu vou lhe contrariar, porque a palavra de Deus, ela diz exatamente o contrário. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, porque Deus corrige e castiga a todos os filhos que amam. Ele corrige e castiga, e diz mais assim, se por acaso você está sem disciplina, você não é filho, é bastardo. Porque todo pai no mundo, ele castiga e corrige os filhos a quem ama. E Deus, como é um exemplo de pai maior, mesmo nos castigando, ele já nos ama. E talvez você nesse exato momento esteja sendo castigado por Deus, mas ainda não percebeu o que é castigo. E se perguntássemos a cada pessoa aqui nessa noite assim, qual você acha que seria o pior castigo em vida que Deus poderia dar para alguém? Talvez alguém dissesse assim, a perda da minha saúde, a perda dos meus pais, a perda do meu filho, dos meus filhos. Talvez esse fosse o pior castigo em vida que alguém afirmasse ser passível de ser punido por ele. Eu sei que a dor de uma perda, seja ela qual for, ela é quase insuportável. Mas essa igreja aqui mesmo, ela é formada de pessoas que se aproximaram de Deus quando perderam algo na sua vida. Essa igreja é formada por pessoas que, quando perderam a saúde, se aproximaram mais de Deus. Pessoas que perderam entes queridos e, nesse momento de dor e sofrimento, chegaram perto de Deus. Nós temos em nossa igreja pessoas que, mesmo no meio da dor maior de perder um filho, eu presenciei uma mãe louvando a Deus e agradecendo a Deus no cemitério, glorificando a Deus, dizendo, Deus, Tu és bom, recebe meu filho, o Senhor é poderoso, recebe meu filho, mesmo na hora da dor. Ou seja, se alguém dissesse, o pior castigo que alguém pode receber nessa vida é a perda de algo ou de alguém, talvez em vida, eu creio que esse não é o pior castigo que alguém pode receber. De acordo com a palavra de Deus, o pior castigo que alguém pode receber em vida é quando Deus entrega o ser humano à sua própria vontade. É quando Deus abre mão de alguém e diz assim, você não quer saber de mim? Está entregue. Daqui para frente é contigo. Esse é o pior castigo que alguém pode receber. É por isso que falamos que talvez nesse exato momento algumas pessoas estejam sendo castigadas por Deus e não perceberam ainda. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Então, existem situações em nossas vidas que a gente olha para a situação e faz assim, não estou vendo nada demais. Não tem nada demais. O que é que tem demais fazer isso? E Deus sempre nos alerta, sempre nos adverte, mas tem pessoas que preferem seguir nesse caminho, mesmo sabendo que é contrário à vontade de Deus, e aí, no momento em que Deus diz aquilo que Fabiana orou durante o culto,
depois da leitura que foi feita, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque vai chegar um momento que você não quer, Deus diz, tá bom, agora é contigo e é sorte. E no momento em que Deus entrega uma pessoa à sua própria vontade, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É por isso que há caminhos que parecem ser bons. E muitas vezes, quando chega nessa hora desse caminho que parece ser bom, Deus fala, Deus age, Deus diz, não vai, não faz. E nessa noite eu queria falar sobre duas palavras que aparecem com frequência na Bíblia, que às vezes a gente não se dá conta do seu significado. A primeira é concupiscência. A segunda é transgressão. Eu queria falar sobre essas duas palavras nessa noite para que você possa entender um momento em que acontece, em que Deus diz assim, vou abrir mão de você. Concupiscência é o desejo forte e contínuo de fazer ou ter algo que Deus não quer que você faça e tenha. Concupiscência é o desejo forte e contínuo de ter ou fazer algo que Deus não quer que você tenha ou que você faça. Isso é concupiscência. Será que todas as vezes que eu sinto um desejo por algo que eu sei que não é da vontade de Deus, todas as vezes que eu sou tentado, todas as vezes que a minha atenção, a minha carne é chamada para algo que eu sei que não é da vontade de Deus, Deus me abandona? Deus me despreza? Deus não quer saber mais de mim? A resposta é não. A palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que todas as vezes que nós formos tentados por alguma coisa, Deus, junto com a tentação, Ele enviará o escape. Todas as vezes que qualquer um de nós é tentado pelo inimigo, Deus manda nessa hora o escape, para que não caiamos em tentação. E esse escape, como é que ele funciona na vida de qualquer pessoa, seja crente ou não crente? Como é que ele funciona? Deus fala, Deus alerta, Deus avisa, Deus manda sinais. Junto com a tentação, diz a palavra do Senhor, o Senhor mandará o escape, a saída, para que não caiamos em tentação. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia diz que Caim, depois que trouxe a sua oferta ao Senhor, e não foi aceito pelo Senhor, porque o seu coração era mau, ele teve inveja do seu irmão Abel, porque foi aceito pelo Senhor, e o seu coração era agradável ao Senhor. Então Caim mudou o seu semblante, ficou irado, e a sua ira recaiu sobre seu irmão. E aí o que é que acontece nesse momento? O escape. A Bíblia diz que Deus, Ele próprio, falou com Caim, Caim, por que teu rosto mudou? Por que teu semblante descaiu? Se você proceder bem, você não será aceito? Porém, se você continuar procedendo mal, o Senhor alerta, o teu pecado está na tua porta, mas contra ele é teu dever lutar. Ou seja, vindo a tentação, veio a ira no coração de Caim, Deus mandou o escape, o próprio Deus falou diretamente com Caim, dizendo, não age assim, você não pode dar continuidade, é isso que está no seu coração. A palavra de Deus diz no segundo livro de Samuel, que um dia o rei Davi, na época em que os exércitos e os reis iam para a guerra na primavera, Davi mandou o exército e ficou em casa. E um dia ele passeando do seu terraço, olhou lá de cima e viu uma mulher se banhando na sua casa, e ele deixou que a concupiscência entrasse no seu coração. Concupiscência é o desejo forte e contínuo de fazer ou ter aquilo que Deus não quer que você faça nem tenha. Davi parou o olhar naquela mulher e ficou admirando e cobiçando, e mandou chamar um servo e perguntou assim, quem é essa mulher? E aí, o escape de Deus. Deus usou o servo e disse, essa é a mulher do teu soldado Urias. Quando ele disse, é a mulher do teu soldado Urias, estava bem claro o lembrete. Ela é casada. Veio o aviso.
Todas as vezes que vier a tentação, a gente vai ouvir sempre uma voz, sempre Deus vai usar alguém para falar e dizer assim: não vai, não faz, não anda por aí. No livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: quer te desvie para a esquerda, quer te desvie para a direita, ouvirás sempre atrás de você uma voz dizendo: esse é o caminho, andai nele. Porque a Bíblia deixa bem claro, vindo a tentação, Deus vai mandar o escape, Deus vai avisar, Deus vai dizer alguma coisa para que você não insista. E Deus faz isso com todo mundo, crente ou não crente. Deus sempre alerta, Deus sempre avisa, seja quem for a pessoa. No dia em que Jesus foi levado para a casa de Pilatos para ser julgado, condenado, e depois ele foi crucificado, no dia que Jesus chegou lá, a liderança religiosa da época de Jesus queria a todo custo que Pilatos condenasse Jesus. E por vários momentos a Bíblia diz assim, Pilatos falava: eu não vejo nesse homem crime algum que mereça a condenação. Várias vezes Pilatos recebe isso: eu não vou crucificá-lo. E os líderes religiosos dizendo: crucifica, crucifica. Ele traz Barrabás. Diz assim: olha, eu tenho que soltar um bandido. Vocês querem quem? Jesus ou Barrabás? O que é que vocês querem que eu solte? Solta Barrabás, solta Barrabás. E quem vocês querem que eu crucifique? Jesus. E aí, no meio dessa luta que Pilatos estava travando, vendo que Jesus era inocente, vindo a pressão dos religiosos, a Bíblia diz que a mulher de Pilatos chegou para ele e disse assim: não entre na causa desse justo, porque eu sonhei a noite toda com ele, minha alma está amargurada, esse homem é inocente, não entre nessa causa, não faça isso. Ou seja, todo momento de dificuldade, de tentação, seja você quem for, Deus sempre manda o escape. Sempre vai aparecer alguém para dizer alguma coisa, para que você não vá em frente naquilo que não é da vontade de Deus. A Bíblia chega a afirmar que um dia Deus usou uma jumenta para falar com um homem que estava tentando fazer algo que desagradava a Deus. Veja que nível chegou. Um dia Deus usou uma jumenta para repreender um profeta. Eu creio de todo o meu coração que se Deus foi capaz de usar uma jumenta, Ele está me usando nessa noite para falar para alguém: não faz, que não vai dar certo. Não vai em frente, que isso não é bom. Sai daí o mais rápido possível. Você vai quebrar a cara. Vai dar tudo errado. Se Deus usou uma jumenta, Ele também pode me usar para te alertar e te dar o escape. Sabe o que todas essas histórias que eu citei, Caim, Davi, Pilatos, Balaão, sabe o que elas têm em comum? É que todos esses homens, eles foram alertados por Deus. E todos eles transgrediram a vontade do Senhor. Todos eles. Caim foi alertado por Deus: não faz, tu tem que lutar contra o pecado. Caim foi, matou Abel. O servo de Davi disse assim: ela é casada, você não pode fazer isso, que ela é casada. Davi foi e disse: manda chamá-la, porque eu sou rei. Transgrediu a vontade do Senhor. Pilatos ouviu a sua esposa dizendo: não entra nessa causa não. Pilatos disse: então vou ser omisso, eu lavo as minhas mãos. Já ouviu essa expressão? Foi Pilatos que falou. E aí Jesus vai para a cruz. Balaão, mesmo alertado pelo Senhor, dizendo: cuidado quando você for com esses homens. Balaão queria dinheiro. Era alguém que estava trabalhando, fazendo a vontade do Senhor, só visando dinheiro. Todos aqueles foram alertados. E ainda assim, teimaram e fizeram a sua própria vontade, mesmo sendo alertados por Deus. Se ouvirdes a voz do Senhor essa noite, não endureçais o vosso coração. O texto que nós lemos na palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, já havia uma igreja em Roma, fixada, uma igreja que não era nova, já tinha alguns anos que estava lá, só que depois de um tempo
que essa igreja existia, o imperador Cláudio, ele expulsou de Roma todos os judeus, sejam judeus que já tinham aceitado a Cristo como Salvador ou não. Todo judeu foi expulso de Roma. Depois de 5 anos que eles foram expulsos, Roma aceitou todos os judeus de volta, se fosse da igreja ou não, podia voltar todos. Só que em 5 anos, muitas práticas e costumes da igreja de Roma mudaram. O comportamento dos cristãos em Roma estava muito diferente daquilo que começou quando a igreja foi fundada. E é nesse contexto que Paulo escreve a carta à igreja de Roma. Porque Roma era uma cidade muito conhecida pela sua impureza, pela sua malícia, pela sua maldade, pelo seu pecado, pela fama de pecados sexuais partindo dos imperadores. Então, a igreja, nesse momento que separou e depois voltou, estava muito dividida. Os judeus que voltaram começaram a criticar os romanos, dizendo assim: vocês têm que praticar os costumes da lei dos judeus. Não era mais nem Cristo, era a lei antiga dos judeus. E os romanos estranhavam os costumes dos judeus e ficava em pé de guerra os dois. E aí é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos. Eu queria que, ainda com a Bíblia aberta, você acompanhasse alguns detalhes importantes desse texto que nós lemos. O versículo 18, preste atenção como ele começa. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Pensando que eram sábios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é que Paulo está declarando aqui nesse momento? Dos céus se manifesta a ira de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, aquilo que é característica peculiar de Deus, todo ser humano no mundo consegue perceber que tem uma coisa diferente no universo, e essa coisa diferente tem que ser Deus. Ele diz assim: pelas coisas criadas, a gente percebe, tem um Criador por trás de tudo isso. No entanto, os homens, mesmo sabendo tudo isso, não glorificam a Deus, não dão atenção, desprezam a Deus. Aí o versículo 18 faz totalmente sentido. Dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Eu estava estudando esses dias a respeito da distância que existe entre a Lua, a Terra e o Sol. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver isso. A distância da Terra para a Lua é de 384 mil quilômetros. Preste bem atenção para isso. A distância da Terra para a Lua é de 384 mil quilômetros. A distância da Terra para o Sol é de 151 milhões de quilômetros. Da Terra para a Lua, 384 mil quilômetros. Da Terra para o Sol, 151 milhões de quilômetros. A Lua, ela é 400 vezes menor do que o Sol. E a Lua está 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol. No entanto, na hora em que acontece um eclipse, por exemplo, mesmo com distâncias tão grandes, mesmo com tamanhos tão diferentes, mesmo com um ponto de referência igual para os dois, Terra, Lua e Sol, na hora em que acontece um eclipse solar, a Lua,
ela consegue interpor a luz do Sol exatamente do mesmo tamanho que o Sol. Isso não é muito esquisito, não, gente? Como é que algo que é muito maior, está muito distante, milhões de quilômetros, e quando há um eclipse, e eu vou dizer para você que no próximo dia 14 de outubro, nós teremos um eclipse anular, que é quando a Lua se interpõe com o Sol e fica um anel exato da luz do Sol, e nós do Nordeste seremos privilegiados, porque vamos conseguir ver esse fenômeno a olho nu, 14 de outubro, e aí, como é que dois elementos tão diferentes em tamanhos, na hora que acontece um eclipse, fica exatamente do mesmo tamanho? Quem é que colocou isso lá? Isso é apenas uma informação muito pequena em relação a tudo aquilo que existe no universo. O Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus são vistos claramente naquilo que ele criou. É perceptível, tem alguém por trás de tudo isso. Como é que as coisas ficam exatamente do mesmo tamanho, na mesma posição, e aconteceu simplesmente do nada? Não pode, tem um Criador. E aí a Bíblia diz, existem pessoas que mesmo sabendo de tudo isso, não glorificam a Deus, não dão glórias ao seu nome, não reconhecem, pelo contrário, as pessoas começam a se achar muito mais inteligentes, muito mais importantes, e começam a incentivar pessoas a fazer coisas totalmente diferentes da vontade de Deus. E aí quando você entra no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, desse trecho da palavra de Deus, Paulo usa 3 vezes a mesma expressão, se referindo a pessoas que eu sei a verdade, mas eu não quero. Versículo 24, por isso, porque mudaram a glória de Deus, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quando o homem sabe, quando o homem conhece, quando o homem é alertado por Deus, quando o homem recebe o escape de Deus, é avisado e diz assim: eu sei, mas mesmo assim eu vou fazer. Nesse momento, vem o pior castigo que Deus pode trazer para a vida de um ser humano. É isso? Você quer isso? Seja feita a sua vontade. Você não quer a minha? Faça do seu jeito. E me digam, por experiência de vocês, uma pessoa que nesse mundo abriu mão da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade e foi feliz e foi bem-sucedido. Diga só uma pessoa no mundo que disse assim: eu não quero a vontade de Deus. No momento em que alguém diz assim: eu sei, mas eu não quero. Eu sei que é errado, eu sei que tem um limite, eu sei que eu não posso quebrar a aliança do meu casamento, eu sei que eu não posso pegar coisas escondidas, eu sei que eu não posso viver uma vida dupla. Na rua eu sou alguém, na igreja eu sou outra pessoa. Eu faço coisas que eu sei que Deus não se agrada, mas eu vou continuar fazendo. No momento em que alguém age assim, transgressão é passar os limites estabelecidos por Deus. Transgredir é ir além daquilo que Deus disse: não faça, não faça. E todas as vezes que Deus diz não faça, não é para o nosso mal. Pelo contrário, é para o nosso bem. Mas a partir desse momento que alguém faz, eu sei, mas eu vou, Deus faz, está entregue. Está entregue às imundícias do seu próprio coração, está entregue às paixões infames,
está entregue a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É por isso que quando a gente fala assim, quando alguém se afasta de Deus, ele vai de mal a pior. Um abismo chama outro abismo. Se afasta do Senhor, não quero, eu não quero. Tem muita gente que fala assim, eu sei que é verdade, mas eu não quero. Nesse momento, não quero, tenho conhecimento, mas eu não quero. Agora é contigo e a sorte. Queridos, Paulo faz esse alerta para os romanos, porque nos dias em que Paulo escreve essa carta, os dias de depravação moral, espiritual, era muito grande em Roma. E Paulo escreve para aquela parte da igreja que havia ficado em Roma, os judeus haviam saído. E Paulo vai e escreve tudo isso. Mas há pessoas até hoje que pensam que assim, se eu estiver na igreja, eu sou melhor do que quem está lá fora, ou eu sou mais protegido, mais guardado, que eu não corro o risco de cair em tentação, nem viver as concupiscências da carne, o desejo forte e contínuo de fazer algo que desagrada a Deus. É mentira. Quem está dentro e quem está fora carece da graça de Deus. É por isso que quando chega no capítulo 2, depois de relatar tudo isso que Paulo fala, quando chega no capítulo 2, aí Paulo agora se volta também para os judeus e diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Não adianta fazer tudo errado, sabendo que está errado, sendo alertado para não fazer, e no domingo à noite vir para a igreja e achar que é melhor do que quem não vem para a igreja. A Bíblia diz assim: quem está de pé, cuidado para não cair. Quem está de pé, cuidado para não cair. Todos nós, todos os dias, a todo momento, somos alertados o tempo inteiro a não fazer aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia garante que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Você sabe por que o homem vai para o inferno? Porque é teimoso. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O homem vai para o inferno porque ele é teimoso. O escritor Max Lucado, ele tem uma frase bem interessante, que ele diz assim: existe uma frase que resume o horror do inferno: Deus não está lá. A coisa mais triste do inferno é que Deus não está lá. É o lugar que Jesus escreveu como um lugar de choro e ranger de dentes. Não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus demônios. Mas por que o homem vai? Porque é teimoso. Porque o Senhor diz: olha o escape, não vai, ela tem marido. Você não pode agir assim. Você não pode continuar com esse ranço, essa mágoa, esse ódio no coração. Perdoa, ajuda, faz alguma coisa, muda esse comportamento. Deixa de ser agente duplo, uma hora na igreja, uma hora lá fora. Tem que mudar. E toda hora Deus avisa. Mas vai chegar um tempo que a palavra de Deus diz assim: não vai ter mais tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tem gente que fala assim: Deus não castiga ninguém. Eu queria ler um texto da carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, que diz assim, preste bem atenção: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário,
há uma certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite que todos nós que estamos aqui, sem exceção, a começar por esse que vos fala, todos nós somos pecadores. Eu quero deixar bem claro para você que em nada eu me sinto melhor do que ninguém, nem mais santo de ninguém, nem mesmo sendo pastor. Eu não me sinto mais santo, melhor, não. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. Todos nós, sem exceção, temos iniquidades. Iniquidade é aquele pecado que chega na mente, que a gente pensa em fazer coisas que a gente sabe que não pode fazer, que o nosso coração fica poluído por coisa que não deveria estar ali. Isso é iniquidade. Mas transgressão é quando a gente sabe que isso não agrada ao Senhor e a gente diz: mas eu vou fazer. Transgressão é quando a gente sabe que Deus não se agrada disso, mas a gente fala assim: mas eu quero mesmo assim. Eu quero mesmo assim. Desse momento em diante, a gente quebrou o limite que Deus colocou para que as coisas fossem estabelecidas e a vontade deles prevalecesse. Mas se a gente diz: mas eu quero, eu vou, a palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se alguém quebra a lei de Moisés, é castigado, é punido, quanto mais quem pisa no Filho de Deus e despreza o Filho de Deus. Quanto mais quem faz isso. Eu, algumas vezes, transgredi e fiz a minha vontade no lugar da vontade do Senhor. Mas a mensagem que eu quero dizer para essa noite, enquanto o Senhor está perto, é que o Senhor ainda te ama. O Senhor ainda te ama muito. E no livro do profeta Miqueias, nós lemos durante o culto, dizia assim: o Senhor, Ele tem prazer em amar e perdoar, mesmo aqueles que transgrediram. O Senhor tem prazer em trazer de volta, trazer para perto dEle aqueles que se afastaram e quebraram a aliança que tinha com o Senhor. O Senhor disse: volta, volta, eu ainda estou perto, vem para cá, não vai para longe não, volta, volta. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: não quero saber o que você fez, eu quero que você volte. Eu não quero lançar na sua cara se você transgrediu, eu quero que você volte. Talvez você seja alguém que não é da igreja, e Paulo escreveu lá para os romanos, mas depois ele escreveu para os judeus também. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos carecem da graça do Senhor. Sabe, queridos, há muito tempo atrás, um jovem, ele confidenciou, quando ele estava prestes a casar, ele estava noivo, casamento todo preparado, tudo organizado, e aí, momentos antes de casar, ele foi tentado. Uma outra jovem muito bonita, uma outra jovem muito vistosa, começou a conversar com ele e, em determinado dia, chamou ele para que no final da tarde fosse até a praia. E ele foi. E quando ele chegou lá, estava todo empolgado. A jovem era muito bonita.
conversa vai, conversa vem. Aquela jovem olhou para ele e disse assim: você é crente, não é? E ele disse que gelou. E ela fez assim: você sabe que Deus não se agrada do que você vai fazer, né? Ou seja, em vindo a tentação, Deus usa o escape até por quem a gente nem imagina. O próprio instrumento da tentação do inimigo foi quem alertou, dizendo assim: você é crente, você não pode fazer isso. E ele disse que naquele momento se levantou e veio embora arrependido, envergonhado, humilhado, e pediu perdão ao Senhor. E sabe, queridos, esse jovem hoje é uma bênção no reino de Deus. Ele prega e pessoas se convertem, porque ele ouviu o alerta de Deus, o escape do Senhor, e disse: não vou em frente, eu vou voltar. Arrependimento significa exatamente isso. A palavra de Deus diz: por isso, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Arrependimento é mudança de mente. Eu estou errado, eu não vou. Conversão é mudança de direção. Eu não posso continuar, eu vou, porque se eu continuar é transgressão. Mas mesmo aqueles que um dia já transgrediram, a mensagem de Deus para o teu coração nessa noite é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Essa mensagem da salvação, da graça de Deus para pecadores, é a mensagem para mim e para você. Deus te ama. E nessa noite Ele está alertando, dizendo: não vai, não insiste, não teima, para, volta, não transgride, não deixa que a concupiscência grite no teu coração, seja um desejo forte e contínuo. Entrega essa tentação ao Senhor e diz: me livra, Senhor, não me deixa cair em tentação, porque vindo a tentação o Senhor vai mandar o escape, mas você tem que querer o escape do Senhor. Jesus te ama, Ele não veio para te condenar, ainda que um dia como eu você tenha transgredido. O Senhor, assim como a mim, quer também te trazer de volta. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. A igreja de pé, ministério de louvor, e nós vamos louvar a Deus nesse momento. Não dá mais para ficar do lado de lá da linha da transgressão. Hoje é tempo de voltar, e o Senhor está convidando todos, enquanto se pode achar.